Olá, amigos queridos da Casa Espírita da Prece. Estamos muito felizes de poder estar aqui reunidos mais uma vez, dessa vez virtual, para falarmos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, lembrarmos dos seus ensinamentos. E hoje, para começar, gostaríamos de levar uma oração a Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre Senhor, Deus Pai de infinita misericórdia, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para lembrarmos do Seu Evangelho, Senhor. E pedimos agora as Suas bênçãos para cada um de nós. Que essas bênçãos, Senhor, alcancem os nossos corações e assim nos transformando, nos dando esperança para conseguirmos vencer as nossas próprias dificuldades, Senhor. Dessa forma, conseguindo expandir as nossas boas vibrações para os nossos irmãos, aqueles mais necessitados, Senhor. Esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Bem, o nosso assunto de hoje está no livro Pão Nosso. O título da lição é Renovação Necessária. E o dito é o de Paulo na sua carta aos Tessalonicenses. Paulo diz o seguinte: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Esse título, Renovação Necessária, Emmanuel nos traz, é bem próprio da situação no contexto que enfrentamos hoje, não é? Que é tão importante a renovação, renovar-nos por dentro, porque o progresso é incessante, o progresso é constante, ele não para. E quando Paulo nos pede para que a gente não extinguir o espírito, quer dizer para a gente não apagar, não abafar a nossa luzinha do nosso espírito. Porque como diz Jesus, né? Vós sois luz, deixe brilhar a vossa luz. Então, Paulo vem nos convidando para que a gente não abafe com os nossos sentimentos, com o nosso mau proceder, né? Com os nossos velhos hábitos. Porque a renovação, como diz Emmanuel, ela sempre ocorreu, né? A gente pode observar que no universo tudo se renova. Nós mesmos nos renovamos lá desde que fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Aquele homem das cavernas, meio embrutecidos ainda, né? Então, tudo se renova. É a lei do progresso, da qual ninguém escapa, não é? Nós somos obrigados a acompanhar o progresso. De qualquer maneira, estamos sempre sendo impulsionados ao progresso. Conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 que fala bem-aventurados os aflitos, que no item 20, né, que os Espíritos nos dizem que é fácil deduzir os progressos futuros quando a gente olha para trás e vê os progressos já realizados. Então a gente pode deduzir que outros melhores virão, né? E o Espiritismo nos convida a abandonarmos o homem velho. É assim que essa questão fala. Aquele homem que carregamos dentro de nós, né? Para que nos despojemos dele, para abrir espaço para o novo, né? E aí a gente se lembra que quando diz Emmanuel no Consolador, Emmanuel vem nos lembrando no Consolador, quando Emmanuel vem nos dizendo que temos duas asas. Nós temos duas asas, o ser humano tem duas asas. É a asa da moralidade e a asa da sabedoria, da intelectualidade. O ser humano tem duas asas. Mas o que acontece?
ambas são imprescindíveis ao progresso. Se uma delas, que é a asa da moralidade, não evolui, o ser não voa. Porque as duas asas fazem parte de um mesmo ser. A criatura não alça voos maravilhosos. Porque o sentimento e a sabedoria, né? O sentimento e a sabedoria são asas. Agora, por que a asa da moralidade fica atrofiada? A tendência é sempre a asa da ciência querer subir, mas a da moralidade prende, que não deixa que o progresso ocorra. Aí nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, quando Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. Os Espíritos respondem a Kardec que é o orgulho e o egoísmo. De fato, né, gente? O orgulho, o egoísmo e a ganância. Porque a criatura visa primeiro os seus próprios interesses, o seu individualismo, em detrimento da coletividade. Então, essa ganância, esse egoísmo, é que impede o planeta de evoluir. Porque o planeta, ele é formado por povos. E cada um de nós somos parte integrante dessa massa humana. Então, cada um de nós precisamos nos transformar, nos renovar, como o título da lição. Renovação é necessária por isso. Agora, essa moralidade que fica arraigada, fica estacionada, é exatamente devido aos nossos maus costumes. São procedimentos nossos, vícios da nossa alma, morais, que fomos construindo dentro de nós, lá atrás, desde que fomos criados simples e ignorantes. Aqueles homens primitivos, somos nós. E aí fomos fazendo as escolhas, as más escolhas. E foram marcando em nosso corpo perispiritual esses vícios de repetição do homem velho, né? Aí fomos nos transformando, porque existem dois tipos de vícios, não é, meus amigos? Vícios orgânicos e os vícios morais, que são igualmente vícios. Os vícios orgânicos, a gente conhece esses vícios, né, dessas drogas lícitas ou ilícitas, são difíceis de serem abandonados, né? Algumas pessoas conseguem. Mas, da mesma forma, são os vícios morais, que só com um esforço, bastante esforço, não é impossível, é só trabalhoso, como um amigo falou outro dia. Realmente, a gente tem que se esforçar bastante se queremos encontrar um planeta à nossa frente mais confortável, mais harmonioso e mais fraterno. Aí nós vamos nos reportar à lição desse mesmo Livro dos Espíritos, a questão 780b, quando Kardec faz a seguinte pergunta: mas meu Deus, olha só, por que será que povos, né, que são considerados os mais instruídos muitas vezes, são aqueles que são os mais pervertidos também? Foi aí que os espíritos explicaram para Kardec que enquanto não seja desenvolvido o senso moral, esses povos não evoluem. E pode mesmo acontecer que essa inteligência sirvam para a prática do mal. Então, quer dizer, a moralidade, o senso moral, como vem trazendo o Espírito de Verdade para nós,
é necessário para a evolução do planeta. E nós somos o planeta. Tem que haver em cada um de nós. Aí nós vamos nos lembrar de um exemplo, por exemplo, né? Que essa inteligência, essa sabedoria foi usada para o mal assim que foi inventada. Vamos nos lembrar do avião, por exemplo, Santos Dumont. Não é? Assim que nosso Santos Dumont descobriu o avião, o que aconteceu? Ele foi usado para a guerra, sobrevoando lá os povos, né? Então, quer dizer, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Porque Deus tem ferramentas para nos auxiliar. Algumas delas está acontecendo hoje, por exemplo, né? Essa pandemia que está havendo entre nós é para o nosso crescimento, é para a nossa melhoria. A gente pode ver, né, ali no livro dos Espíritos, na lei de destruição, fala dos flagelos destruidores, quando Kardec pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Quando os Espíritos respondem que é para fazê-los progredir mais depressa. E de fato, né, a gente está vendo tanta transformação nas pessoas, espírito de solidariedade despontando em cada um de nós, né? Porque aí vamos nos reportar também a pergunta seguinte, que é a 738, quando Kardec pergunta, mas peraí, não poderia Deus, para conseguir a melhoria da humanidade, empregar outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Os espíritos amigos respondem que sim, pode, e os emprega todos os dias. Porque dá a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. As oportunidades, elas passam à nossa frente o tempo todo. Temos que saber identificar, porque temos oportunidade de nos melhorarmos, de sermos mais fraternos. A gente pode observar, às vezes, um irmão, né, que precisa tanto do nosso auxílio, que está ao nosso lado, às vezes no ônibus, agora nem tanto, né? Mas no banco do ônibus, às vezes chega uma pessoa do seu lado, começa a falar, empresta o ouvido. Isso é fraterno. Você vai estar ajudando aquela pessoa, às vezes, a desabafar. Não é? Quantas pessoas chegam a nós precisando tanto somente do nosso ouvidinho, seja emprestado. Uma palavra de carinho, uma palavra de força, de esperança. São essas as oportunidades e tantas outras que temos de nos melhorar, de passarmos a conhecer o bem, diferenciar, né, o bem do mal. É só termos olhos de ver, prestarmos atenção mais aos nossos irmãos, né, meus irmãos? E depois, na questão 740, quando Kardec pergunta, não serão os flagelos igualmente provas para o homem? Por porem no braço a braço com as mais aflitivas necessidades? Os espíritos amigos respondem que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião para exercitar a sua inteligência e demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Olha lá. Ante a vontade de Deus. E que oferecem a nós ensejo para que nos manifestemos os sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não dominar o egoísmo, né? Então essas oportunidades que falou na questão 738, exatamente sobre isso.
emprega todos os dias os meios para que nós possamos progredir. Os meios para que esses flagelos não acontecessem. Mas, quando eles acontecem, igualmente é para o nosso crescimento. Sem a visita da dor a todos nós, a cada um de nós, é possível também aprendermos sem a dor. Positivo. Eu vou botar 2 ferramentas aqui, né? Que Deus nos oferece para que não precisemos enfrentar a dor para o nosso crescimento. Uma delas, a maior de todas, que Deus, o Pai, nos presenteou, foi com a chegada do nosso Mestre Jesus. É Jesus. Sim, esse amigo maior que tivemos entre nós, que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Está lá. Ele já capinou tudo e está aberto o caminho para nós percorrermos. Foi Jesus. Seus ensinamentos, os seus exemplos estão aí o tempo todo para cada um de nós seguir, para nos melhorar, para transformar o planeta num planeta melhor, para a renovação do planeta, que é tão necessária. E já está na hora, né? Já passou da hora. E outra ferramenta, né? Vamos nos colocar no lugar do outro. Né? Vamos nos colocar no lugar do outro. A dor, né, é necessária exatamente para isso. É uma opção. Porque com a dor, a gente sente na pele o que o outro pode estar sentindo. Aí temos conhecimento de causa. Agora, se nos colocarmos no lugar do outro, sem precisar passarmos pela dor, a gente pode imaginar o seguinte: gostaríamos de passar por isso se fôssemos nós? Melhor ainda, vamos colocar um irmão querido nosso ali, no lugar daquele para quem estamos voltando os nossos maus pensamentos, o nosso julgamento, a nossa condenação, né, com aquele martelo da justiça, que temos essa mania de julgar os nossos irmãos. Então, se colocarmos ali um filhinho, né, um paizinho, uma mãezinha, um amor da nossa vida, não iríamos gostar de saber que aquele nosso amor querido está recebendo aquele pensamento, aqueles dardos venenosos que estamos emanando para ele. Porque não se iludam, meus irmãos, não se iludam. Porque o pensamento, você pode pensar em um simples pensamento. Não. Ninguém vê meu pensamento. Vê sim. O seu anjo guardião vê, fica triste. Porque nós temos a nossa aura e aí ele consegue enxergar o estado que tem a nossa aura, o nosso perispírito. Que aí ele vê os dardos sendo emanados, porque eles enxergam. E pior, esses dardos podem alcançar a pessoa para quem estamos enviando aqueles pensamentos, aquele julgamento e condenando. Porque se a pessoa não estiver bem preparada, espiritualmente equilibrada, ela pode sentir-se mal, pode atingi-la, ela ter um mal-estar, sim. Então vamos cuidar para que os nossos irmãos não recebam, assim como não gostaríamos que acontecesse com um filho, um parente, uma pessoa querida nossa. Não vamos emanar esses sentimentos, esses pensamentos, porque o sentimento começa com o pensamento, né, gente? E aí vamos trocar esse pensamento. Quando encontrarmos alguém que queiramos julgar, queiramos condenar, vamos trocar o pensamento por uma oração sentida ao Mestre Jesus, pedindo que a envolva
que a ilumine, que a abençoe, que faça com que ela seja protegida e amparada pelo seu anjo guardião. Exatamente, é um proceder ao contrário daquele que estamos acostumados. Aí nós também somos ajudados, porque quando elevamos o pensamento à prece, primeiro auxiliados somos nós mesmos, não é? Então vamos trocar esse pensamento por uma prece em prol dos nossos amigos. A prece a Jesus é o anjo guardião. Porque é a disciplina do pensamento, não é? Aqui os amigos espirituais tanto nos pedem disciplinar o pensamento, vigiar, aprendermos a controlar, a dominar, renovar esse pensamento, aquele pensamento vicioso, abandonarmos, né? E quando esses pensamentos se transformam em sentimentos, gente, aí é pior para nós, porque vai criando dentro de nós ressentimento, mágoa, que esses ressentimentos pelas pessoas, por uma ou qualquer pessoa, vai enchendo o nosso coração de mágoa, de ressentimento. Primeiro prejudicado somos nós. Aliás, o único, né? Porque o outro pode nem estar sabendo, pode estar inocente, né? Estando bem equilibrado, nem vai saber, não vai acontecer nada com ele. E você está envenenando suas células, as células orgânicas. Porque o sentimento envenena o nosso corpo material, sentimento negativo. E aí temos que entender que temos que modificar esse nosso pensamento, esse nosso sentimento. Que se assim acontecer, que planeta maravilhoso, né? O planeta dos sonhos se transformaria. Se todos tivessem um olhar fraterno para cada irmão, não é? Jesus precisa de nós para que isso aconteça. Nós somos a matéria-prima, né? Nós somos o remédio para que nossos irmãos sejam acudidos, sejam atendidos. Não é? Está lá no livro Ação e Reação, de André Luiz, quando André Luiz, quando na verdade foi o Silas, que era o assistente espiritual da reunião, ele disse: o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. Então o homem ajuda o homem através do próprio homem. A criatura é ajudada através de nós. Deus nos utiliza para esse fim. E aí assim a gente consegue ir descascando a nossa luzinha do nosso espírito, como uma cebolinha, né? Praticando bem, exercitando o perdão, exercitando a misericórdia, né? Aprendendo a pedir perdão. É dessa forma que vamos nos transformando, vamos descascando a luzinha e vamos nos renovando. Como diz Emmanuel, não vamos extinguindo o nosso próprio espírito. Ele vai cada vez aparecendo mais. Chico Xavier tinha esse olhar, o olhar do bem para as coisas. Ele era amoroso, ele era generoso, ele só via o belo nas criaturas. Certa vez ele estava contado, né, ele estava cumprimentando uma pessoa, um homem que era considerado um homem de má índole e tal, com maior amor, maior carinho, maior fraternidade. Aí depois perguntaram para Chico: Chico, você sabe quem ele é? Sabe, mesmo assim o cumprimentou com esse tanto carinho, tanto amor, tanta coisa? Aí Chico respondeu: claro, de certo, eu estou cumprimentando o que ele vai ser no futuro. Porque é da lei, não é, gente? É da lei. É a lei do progresso.
todos vamos progredir, conforme está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Pelos progressos já realizados, podemos deduzir os progressos que virão, né? É o progresso, é uma das leis de Deus. E ali é que o Espírito comunicante fala que precisamos abandonar esse homem velho que resiste ao progresso. E no livro fala, né, que o progresso é da lei, que Deus, ele estipula as suas leis imutáveis e não podemos transgredi-las, senão a preço de ficarmos muito infelizes. E esse olhar do bem que tem até hoje, porque ele está desencarnado, mas continua a existir. O nosso amigo Chico, ele beijava os doentes, abraçava presidiários, aqueles que se diziam seus adversários, porque Chico não era adversário de ninguém. E aí a gente procura a beleza também, o belo nas coisas. Nós procuramos o belo, né? Ou o feio, a beleza ou a maldade. Nós procuramos os defeitos ou os talentos das pessoas. Nós focamos nas futuras oportunidades ou ficamos lá cismados com as portas que se fecharam a nós, né? Nós agradecemos a compreensão de alguns ou a incompreensão de poucos. Precisamos ter atenção, né? Jesus tinha esse olhar para o bem também. Uma passagem aquela de Jesus, que ele vinha com um grupo e tinha um cachorro lá, né, morto, já em estado de decomposição, e as pessoas tampando o nariz, né, cheiroso, dizendo só o lado negativo daquela figura, e Jesus me sai com essa: mas que lindos dentes tinha este cão. É o olhar de Jesus, procurando o belo, procurando algum lado bom das coisas. Jesus falou, está no Evangelho de Mateus, que os olhos maus nos levam à escuridão. Escuridão é uma forma muito sofrida de viver, minha gente. Turva a nossa visão, atrapalha a nossa lucidez, a nossa nitidez. Então, esse olhar, porque nós temos que nos lembrar, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, é um planeta de defeitos, a maioria ainda está na luta para se melhorar. Mas, se nós procurarmos os defeitos das criaturas, nesse planeta que é um hospital, estamos aqui para nos curar dessas doenças que temos, que carregamos em nós, esses vícios de comportamento. Se é um planeta, escola, estamos para aprender como proceder de forma melhor, que não sabemos ainda, então estamos aprendendo. Não vamos ter essa clave, porque nós vamos ser infelizes, porque nós só vamos enxergar o lado ruim das coisas. Se procurarmos, vamos achar o tempo todo, em qualquer pessoa. Vamos procurar o belo, vamos ter o olhar que tinha Chico Xavier, o olhar de Jesus. Isso é um exercício diário, gente. Nos livrarmos dos vícios, de analisarmos e julgarmos, né, com essa forma implacável os nossos irmãos que estão, afinal, ao nosso lado. A começar em casa, né? Começamos em casa, que é o chamado próximo mais próximo, que é a nossa família. Essa nossa família, que às vezes pessoas mais difíceis ao nosso lado, convivendo, né? Mas precisamos mudar o olhar,
Não, nunca é tarde para começarmos. Podemos começar a qualquer instante. Tem aquela frase conhecida e tão bela e profunda, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não é verdade, meus irmãos? Os nossos irmãos, eles são ferramentas que Deus colocou à nossa frente para aprendermos a dar e a receber amor, para aprendermos a renovar os nossos sentimentos. É para o nosso crescimento aquele irmão. Então é para trabalharmos mesmo dentro de nós, né? Nos burilarmos por dentro, polirmos essa pedra bruta. É com a convivência amorosa, com o olhar fraterno. É aprendermos a trocar o rancor pelo perdão. É para isso que os nossos irmãos foram colocados à nossa frente, ao nosso lado, para trocarmos o orgulho pela necessidade de pedir perdão, né? E o irmão mais difícil? Aquele mais complicado, né? Que nos dá mais trabalho. Esse, então, é um tesouro, como diz Jesus. É porque é por ele que nós vamos nos burilar mais ainda por dentro, né? Essa é a linda parte da lei de Deus. Porque é com ele que nós vamos trabalhar mais intensamente a tolerância, a paciência, a compreensão, a misericórdia. Porque é o nosso irmão que está ali. Se foi colocado à nossa frente, nós somos, como foi falado, nós somos a ferramenta, nós somos a matéria-prima de que Deus precisa. Jesus conta com o nosso esforço. Meus irmãos, não renovarmos é estagnar. Já viram uma água parada, uma água estagnada, fica até mal cheirosa? Ninguém quer chegar perto. E não pense assim, não devemos pensar, mas quem convive comigo tá bem, são meus amores, eu não preciso mudar, tá tudo bem, não é? Eles pensam como eu, então estamos todos no mesmo barco. Não pense assim, sabe, meu irmão? Não pense assim. Porque da mesma forma que você não está trabalhando, de forma contrária, melhor dizendo, ele pode estar trabalhando dentro dele todas essas virtudes. O amor, a tolerância, a paciência, a fraternidade, não é? A solidariedade. E você não sabe. Você nem sabe. E aí o que acontece? Quando desencarnam, né? Que voltam à pátria espiritual, que lá é a verdadeira pátria, é a verdadeira vida. Isso aqui é uma passagem. Essa fasezinha encarnada que estamos, né? Essa encarnação é uma passagem rápida. Quando desencarnamos, voltamos à pátria espiritual, você vai reparar que esse seu irmão está num outro nível de evolução espiritual muito acima do seu, pode acontecer. Ele galgou um outro patamar. E aí, o que acontece? O desencontro. Um desencontro espiritual, moral. Como aconteceu, a gente sabe daquela história do rico e Lázaro, né? Que o Lázaro ficava mendigando na porta da casa do rico, faminto, maltrapilho, um homem bom, sofrendo. E aí, quando desencarnam os dois, o que acontece? O rico passando por duras provas lá no mundo espiritual, muita dificuldade, e avista Lázaro ao lado de Abraão, né? Figurativo, mas
bem acima espiritualmente falando, dele próprio rico. E aí ele pede sedento um pouquinho de água para refrescar seu calor, sua boca. E aí Abraão responde para o rico: meu irmão, não temos condição de ir a um abismo entre nós, não conseguimos alcançá-lo. Então, tiramos para nós, né? Voltamos à pátria espiritual e vamos precisar conviver com aqueles que estão ali, no nosso mesmo nível e padrão moral. Então há um desencontro de amores. Porque assim acontece, um espera do outro, que espera do outro, que espera do outro e nada resolve. Forma-se essa cadeia improdutiva no planeta. Porque nessas dificuldades que passamos, meus amigos, a gente não pode imaginar os porquês. Por que isso está acontecendo comigo? Mas isso é um convite a alguma coisa. Para que isso está acontecendo? Para tudo há um para quê. Qual é o chamamento? O que podemos vislumbrar? Em Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que diz assim: tudo vem de Deus. Não tenhamos a pretensão de entendê-lo. Então é exatamente isso. A gente pode ver hoje, né, o que está acontecendo no nosso planeta. Esse sentimento lindo que surgiu agora nessa pandemia, né? Essa vontade de querer ajudar o outro, o amor ao próximo saltando aos nossos olhos. É esse o resultado da providência de Deus. Por isso é que temos que fazer ali, como diz aquela frase da yoga, né? Entrego, aceito, confio e agradeço. Vamos agradecer sempre. Porque tudo que nos acontece é para que algo melhor, né, esteja nos aguardando à frente. Eu vou contar esse propósito, a história de uma vaquinha. Muitos devem conhecer já, mas vale a pena, porque é muito linda. Vinha um sábio passando com o seu discípulo e deixando onde passava ensinamentos. E, em dado momento, o sábio avista um casebre, um barraco muito pobre, uma família muito pobrezinha, esquálida, necessitada. Se aproxima o sábio e resolve perguntar para o chefe da família, o pai, a mãe e os filhos, falando: meu amigo, eu estou vendo que o senhor está passando por alguma dificuldade. O que está acontecendo? O chefe da família responde: de fato, meu amigo, de fato. Sabe o que é? Que nós aqui só temos uma fonte de sobrevivência, que é uma vaquinha. E com essa vaquinha, dela tiramos o leite, parte do leite bebemos e parte fazemos queijo. Desse queijo, parte comemos e parte vendemos para conseguir recursos para comprarmos alimento para a nossa própria sobrevivência. Então é assim que sobrevivemos, meu amigo. É graças a essa vaquinha. Então a situação está difícil mesmo. O sábio agradeceu, né? Desejou bons votos, se despediu e seguiu o caminho. Mais adiante, ele com seu discípulo avistam a tal vaquinha. Aí o sábio virou para o discípulo: por favor, vai lá naquela vaquinha e empurra ela no precipício. O discípulo ficou intrigado, falou: Senhor, mas é o ganha-pão deles. É isso que eu estou falando. Vai ali, empurra a vaquinha no precipício, por favor. E aí o discípulo fez o que ele mandou. Os anos se passaram, o discípulo ficou sempre intrigado com aquela história e resolveu voltar a casa para ver como estava a família. Qual não foi a surpresa quando viu no lugar do casebre uma mansão, uma família robusta, bem vestidos, né? Bem dispostos,
E aí ele resolveu perguntar: meu amigo, tá me reconhecendo? Sim, os dois se reconheceram. Mas o que que houve? Estou vendo que o senhor melhorou, o senhor prosperou. Ele respondeu: de fato, meu amigo, prosperamos sim. Sabe o que foi? O senhor se lembra daquela vaquinha? Pois é, a vaquinha morreu, caiu no precipício. E aí ficamos angustiados, precisamos desenvolver alguma outra habilidade, né, para a nossa própria sobrevivência. E aí passamos a enxergar algo que estava diante dos nossos olhos e nunca tínhamos percebido, que é a terra. Aprendemos a cultivar a terra, a trabalhar a terra, para que ela desse frutos. E aí assim fomos prosperando, cultivando, né, e colhendo os frutos que essa terra nos dá. E conseguimos prosperar. Hoje estamos com uma situação muito mais confortável. Então, meus amigos, vamos tirar, que podemos tirar para nós dessa lição? Algo precisa morrer em nós também, para que possamos vislumbrar um futuro melhor, mais bonito, né? Mais esperançoso, porque é na dificuldade que se desenvolve a criatividade. É por isso que Deus nos traz situações que podemos, em algum momento, não entender, mas vamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Hábitos que antes eram úteis, mas que hoje, vamos combinar, não são mais. Vamos aprender a identificar esses convites, né, meus irmãos? Ressignificarmos a cada instante, a cada momento, pensarmos, agirmos antes. Pensar antes de agir, só agirmos depois de muita reflexão. Com relação a isso, vamos nos lembrar de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho nos recomenda está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que ele diz que um sábio, Kardec pergunta, né, qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Aí um sábio, os espíritos respondem que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia, né? Quando vivi na Terra, ao fim do dia, eu interrogava a minha própria consciência para saber se naquele dia, passa uma revisão, se faltara com algum dever, se alguém tinha algum motivo para se queixar dele, né, de nós. Vamos fazer essa reflexão. Se poderíamos ter feito melhor algo que fizemos, sem magoar o nosso irmão. E eu diria mais, meus irmãos, a cada instante temos que ter essa reflexão. Orai e vigiai. Então temos que ser vigilantes nos nossos pensamentos, porque tudo começa com pensamento, né? Aquele julgamento que queremos fazer das pessoas. Depois passando para o sentimento e para os atos. Então vamos vigiar essa cadeia do nosso comportamento. E orando sempre, pedindo forças para que esse bom proceder sempre se revele em nós, né? No Consolador, Emmanuel vem nos falando o seguinte, aliás, falou para Chico logo no início, né, quando eles se conheceram, no início da vida mediúnica de Chico, quando Emmanuel disse a Chico: disciplina, 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 foi o conselho que Emmanuel deu a Chico logo no início. Disciplina sempre, né, gente? A disciplina do pensamento, das atitudes. Aí nós vamos encontrar lá no livro O Consolador, Emmanuel, na questão 254, dizendo uma frase que, olha,
eu tenho em mente, tenho comigo, onde eu vou, eu carrego essa recomendação na minha mente. A disciplina antecede a espontaneidade. Por quê? Porque no início, quando estamos nos esforçando para mudarmos a nossa natureza, viciosa de hábitos, né, ruins, estamos nessa luta. No início, temos que fazer o que Jesus nos recomendou. Mesmo que ainda não seja espontâneo, mas é de forma mecânica que vamos agindo mesmo. É para fazer o certo? Então vamos fazer o certo mecanicamente. Porque com essa disciplina, com essa repetição desses nossos atos, desses nossos pensamentos em primeiro lugar, observando o que vamos pensar, trocando o pensamento por orações, vigiando e orando, essa disciplina ela vai modificando a nossa natureza, vai nos burilando por dentro. E aí, a coisa que está sendo feita nesse trabalho mecânico dentro de nós, da prática do bem, ela vai, com a repetição, se tornando espontânea. Daqui a pouco nós estamos fazendo de forma espontânea. Não sabemos fazer diferente. Se nos perguntarem, mas você não fazia assim não? Você não agia assim não? A gente nem se lembra. Porque era uma coisa que a gente abandonou, né? Com a insistência, com a persistência. Emmanuel fala, tornai a levantar. Tornai a levantar com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, porque vamos cair? Vamos, mas para não perdermos a esperança. Vamos levantar, não vamos ficar prostrados com a culpa, nada disso. A gente vai levantar e vamos procurar não errar, não repetir mais, porque se caímos, né? E seguir no bem, continuar persistindo no bem, nos disciplinando sempre, né? Porque nessa mesma parte que Paulo nos fala sobre isso, que ele diz também que a correção do erro pode parecer de tristeza, mas no final produz um efeito maravilhoso aos nossos corações, porque estaremos vencendo o bom combate, né, meus irmãos? Agora vamos falar um pouco da casa espírita. Na casa espírita é uma casa de bênçãos, é uma casa onde entramos, nos sentimos bem, porque ela está amparada pelos irmãos espirituais, superiores, bondosos, que nos amam muito. E aí ficamos lá ouvindo primeiro as orações, não é? Porque a abertura é com orações a Jesus. Depois as palestras. Então possamos abrir o nosso coração assimilando cada palavra daquele que está fazendo a oração. Depois cada palavra do palestrante, deixando-as entrar em nosso espírito, em nosso ser, aproveitando para nós mesmos, né? Porque a gente não pode dizer assim, pensar, isso aí, olha, fulano tinha que ouvir. Não, é para nós. Aquelas palavras, aquelas orações, aquelas palestras devem ser usadas para o nosso coração, devem ser aplicadas a nós mesmos. E depois os estudos, né, da mesma forma, sempre usando para nós, para as nossas dificuldades, nos ajudando, nos apontando, só nós sabemos aquilo que mais precisamos, aonde mais precisamos. Enquanto estamos ali ouvindo aquelas palestras, aquelas orações, aqueles estudos, estamos sendo atendidos, gente. Já estamos sendo atendidos nesse momento. Já começamos a ser atendidos ali mesmo. Porque os amigos espirituais, vendo que você abriu espaço no seu coração para receber as informações de Jesus, né, lembrando do Evangelho de Jesus, eles conseguem te acessar mais facilmente. É assim que funciona. E na hora do passe, né, gente? Aí sim.
Se ficamos ali nos harmonizando nas orações, nas palestras, né, nos preparando, nos ambientando, aí o passe acontece com mais facilidade. O amigo espiritual vai ministrar lá os seus fluidos benfazejos. E o médium transmitindo, né, sendo mediador daquilo tudo, também cedendo o seu fluido anímico magnético para que nós possamos receber, né? Porque estamos harmonizados e não podemos ficar ali pensando: ai meu Deus, e a novela, como é que tá? O que eu vou almoçar, jantar hoje? Ai, qual roupa eu vou usar? Não façamos isso, porque aí vamos atrapalhar, né? Eles precisam da nossa sintonia. Vamos ficar mentalizando as nossas próprias dificuldades, pedindo a Jesus que ampare aqueles que estão, a esse espírito que está passando os seus melhores fluidos para o nosso ser, né? Agora a gente não pode também botar a culpa em obsessor não, gente, porque o obsessor, ele está sendo trocando sintonia, nós o atraímos pela sintonia. Da mesma forma que com o nosso esforço, nós vamos quebrar essa sintonia com a prática do bem, né? Nos voltando, como disse a frase, né? Começando agora e fazendo um novo fim, nós vamos nos transformar, nos renovar. Porque a gente não pode esquecer que o estado moral, gente, dependendo do nosso estado moral, a doença que é curável não cura. Pode muitas vezes não curar por nossa própria responsabilidade. O problema físico não podemos esquecer, né, minha gente, que o problema físico nos leva à cura do espírito, é para isso que ele existe. Para a cura do nosso próprio espírito. Agora vocês vão me dar licença para encerrar, né, falando desse esforço que precisamos ter para nos renovarmos. Eu vou ler um pedacinho, me dão licença. A Revista Espírita de setembro de 1859 nos diz o seguinte: a prece é poderoso auxílio. Por ela, atraímos a assistência de Deus e dos bons espíritos, aumentando a nossa própria força. É conhecido o preceito: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Não é? Conhecido. Por certo, Deus quer assistir-nos, contanto que de nosso lado façamos aquilo que é necessário. Então, muita paz a todos. Que Jesus nos envolva. Graças a Deus.